Salve, salve pessoal, mais um episódio do nosso podcast Pode Chegar aqui na Assembleia Legislativa, tratando dos principais temas que envolvem o mandato e também trazendo assuntos que dizem respeito a São Paulo e ao Brasil. Como vocês sabem, a cannabis medicinal, a partir da Lei 17.618 de nossa autoria, acabou se transformando num dos carros-chefes do mandato. E por esse motivo eu estou trazendo aqui com muita satisfação uma amiga, parceira e que tem me auxiliado muito aqui nesse processo de regulamentação da lei, de avanços, a Ângela Boim. Eu vou trazer aqui a Ângela, além de todo ativismo em relação à cannabis, é autista com diagnóstico tardio, cultivadora de cannabis medicinal, mãe da Malu, que também é autista, está como diretora da Associação Mães Conhas do Brasil e compõe a coordenação geral da FACT, que é a Federação de Associações de Cannabis Terapêutica. Participa da Articulação Nacional de Marchas da Maconha, é fisioterapeuta, fisiologista e mestranda em Desenvolvimento Humano e Tecnologias, além de conselheira do Direito da Pessoa com Deficiência e do CAPS Infantil de Campinas desde 2019. E também, como eu já disse, é conselheira da nossa frente parlamentar em defesa da cannabis medicinal e do cânhamo industrial aqui na Assembleia Legislativa. Seja muito bem-vinda, Ângela. Obrigado pelo aceite do convite. Eu que agradeço, Caio. É uma honra estar aqui presente. Fico muito feliz com esse espaço, né, com essa oportunidade de poder ajudar nessa construção, né, dessa construção do direito ao acesso a essa medicina. Exatamente. Assunto que você conhece muito na prática, inclusive. Ângela, vamos lá, diretamente sobre a pauta principal nossa aqui, que é a cannabis medicinal. A Malu tinha quantos anos quando ela recebeu o diagnóstico de autista e em que momento que você começou a perceber a possibilidade de fazer o tratamento com cannabis medicinal? Você deve ter feito alguns tratamentos anteriores a cannabis. Queria que você pudesse comentar pra gente iniciar esse bate-papo. Obrigada. É uma satisfação falar da vida da minha filha, né? Eu tenho muito orgulho dela e eu reconheço que a gente vive um processo de transformação constante do espectro, né? E do que eu estudei, do que eu aprendi e mesmo do que foi determinado pelos médicos, né? A minha filha vive um milagre. Então, eu fico sempre muito contente mesmo, né? Mas na gestação, eu já imaginei que a Luísa fosse vir numa condição atípica, né? Porque ela não tinha movimentações, ela era um bebê de baixo peso, mesmo as medidas dela sempre estavam mínimas, né? Principalmente a circunferência da cabeça. Então, eu ficava tentando imaginar o que viria, o que iria acontecer e tentando me antecipar também, né? Eu atendi como fisioterapeuta durante 10 anos, crianças atípicas, né? Então, em situações de neuro, e eu já imaginava o que poderia vir, o que poderia acontecer, né? E como eu teria que organizar a minha vida para poder ser uma boa mãe, uma mãe presente e com capacidade de estímulos dependendo do grau de complexidade que ela viesse. Ela nasceu, o primeiro ano ela tinha um grau muito leve, né? Um tanto quanto imperceptível, ela era um bebê muito apegado, né? E eu também muito sensível a ela, então Sim. A gente se curtia muito. Ela passou a andar dentro do período correto, né? Com o aniversário de 1 ano ela já estava andando, mas ela tinha algumas dificuldades, muita sensibilidade a barulho, a ruídos, né? E a hora que ela foi crescendo a partir de 1 ano, eu fui vendo que era um pouquinho mais complicado, né? Então, leva no pediatra, o pediatra acha normal, né? E eu falava, não é bem normal. Aí sempre tinha alguém falando, não é bem normal. Você leva ela no parquinho, não consegue brincar. Você leva num shopping, você tenta vários passeios e não consegue ter sucesso de passeios, né? Fica se questionando se você é uma boa mãe ou não, se você está fazendo certo ou não. Sim. Até a hora que eu fui tentar fazer a inclusão nela na escola, né, a pedagoga falou para mim, não, eu acho que realmente tem uma questão importante, não é um bebê normal, né, vamos procurar um profissional que possa realmente avaliar. Aí eu tive a sorte de encontrar um neurologista da PUC, lá de Campinas, né, um professor da PUC, que ele já faleceu de Covid durante a pandemia. Um senhor já muito experiente, ele na primeira consulta, ele já falou para mim, mãe, se é fisioterapeuta, não se iluda mais, ela está no espectro e vamos ver o que é possível fazer, né? Mas ela já, de imediato, foi classificada de moderada para grave, né? E eu fiquei um tanto quanto sem perspectivas, né? Inclusive, hoje ela está alfabetizada, mas
o que me foi passado foi que não era nem para eu criar expectativas que ela fosse sair para a escola, né? Ou que ela fosse estudar numa escola regular. Tá. E foi esse próprio neuro que te orientou sobre cannabis ou ainda não? Não. Eu e o pai da Luísa, a gente começou a fazer buscas, né? Nós somos um casal de nerds, né? Nós éramos um casal de nerds na época. Ele fazia doutorado na Unicamp e eu sempre fui muito estudiosa. Então eu pedia para ele, eu mandava para ele os artigos e falava: procura aí para mim, pega esse artigo para mim, baixa aí na biblioteca. E ele voltava para casa com aquela pilha de artigos e eu buscando uma solução para a Luísa, né? E aí num desses artigos eu li sobre o uso da cannabis, né? E nesse uso da cannabis eu fiquei assim fascinada, porque ele falava de estímulo à neuroplasticidade e de modulação neurológica, né? E aí nessa leitura eu falei: pronto, isso daqui é chave, né? É uma chave muito preciosa de conhecimento e é isso que eu preciso para minha filha. E nesse processo eu comecei a buscar médico, buscar Anvisa, buscar uma forma de ter acesso ao tratamento. Não encontrava forma nenhuma, né? Isso em 2015. Isso que ano? 2015, 2015 né? ainda. E aí, em 2016, eu comecei a buscar uma outra forma de acesso também, né? E aí eu falei: bom, se o governo não autoriza a importação, se eu não consigo ter acesso, né? Eu também não queria dar a mão para o tráfico, eu falei: vou fazer por onde, né? E aí, em 2016, eu passei o ano inteirinho tentando cultivar em casa, tentando buscar uma forma de conseguir aprender o cultivo, aprender a ter essa planta, buscando pessoas que pudessem me ajudar a ter uma planta que tivesse um teor de canabinoides bons, porque eu só conseguia ter acesso à manga rosa, né, que era a planta usada mais comum no tráfico, né? E aí eu falei: não, eu tenho que ter um outro índice de canabinoides para minha filha, ou eu faço uma planta ideal, ou eu consigo ter acesso a essa semente. E aí, buscando as pessoas começaram a me ajudar, começaram a mandar semente para mim, né? Mandava pelo correio, me encontrava na rua, ou mesmo dentro de outros espaços que eu frequentava. E aí eu consegui fazer o cultivo e finalmente, em janeiro de 2017, fazer a primeira colheita e começar a fazer o uso com ela, né? E o primeiro uso, para mim, já foi, assim, fantástico, porque eu fiz... Você já sentiu de cara, assim, uma mudança? De cara, porque foi um período que eu já tinha me separado do pai da Luísa, né? E até é legal deixar isso, viu? Porque o pessoal às vezes não entende isso, né? Que a gente se separa como casal, mas pai e mãe não separa. A gente tem que buscar sempre superar as dificuldades, porque o outro sempre vai estar presente, né? Sim, até pela questão da frente aí da adoção, eu sou muito fã, viu? Verdade. E a gente tem que ter essa responsabilidade, né, em relação à paternidade, à maternidade, de entender que você vai ter que sempre buscar ter essa parceria do outro, né? E aí o pai da Luísa acompanhando de longe também, tentando dar um suporte, mas de uma forma muito, muito difícil, né? É muito delicado esse momento, é muito sensível esse momento, né? E a Luísa tinha muitas crises. Ela não dormia à noite, né? Passava a noite inteira chorando, tinha muito autoagressão, né? Ela se agredia bastante, se mordia muito, mordia o braço, se arranhava, dava cabeçada na parede, né? Às vezes a gente punha capacete nela em casa, até para ela brincar. Ela tem outro diagnóstico também, Ângela? Não, só o espectro, né? Autista. E tinham as convulsões, né? Que ela tinha também. Ela me agredia bastante também, né? Tinha seletividade alimentar, só comia alimento branco, né? Então era muito difícil manter a parte nutricional dela. E a hora que eu fiz o primeiro uso em casa, eu tentei fazer num formato de cookie, que foi a receita que eu encontrei, porque eu tinha planta in natura e não sabia nem como fazer direito a extração, né? Fiz o cookie para ela e foi um parto fazer ela comer o cookie, né? Mesmo sendo um chocolate, alguma coisa assim. E aí a hora que ela comeu foi um dia que ela dormiu, né? E o fato dela dormir para mim já era fenomenal, né? Eu tinha alguns traumas já de atendimento, de ter atendido crianças com cirrose medicamentosa dentro da condição do espectro, né? Que chegavam na adolescência, tinham cirrose ou tinham outras complicações por conta dos tratamentos convencionais.
E eu falava que para mim era uma coisa que eu não queria. Eu não paria para minha filha ter um tratamento convencional dentro do espectro autista ou correr os riscos de chegar lá, né? Tá, então só isso. A Malu não tentou o tratamento mais convencional com os medicamentos que são mais, vamos dizer assim, que já estão mais democratizados na rede, né, não. Não. O medicamento mais... Antipsicótico, calmante, moduladores de humor, mesmo... Por uma opção sua, por uma opção você minha. já não. foi direto para cannabis. Não foi só uma opção minha, foi também uma opção do neurologista, né? Isso que eu ia perguntar. Então, o neuro da Malu também... Estava acompanhando. Mas o neuro da Malu, o que ele queria? Fazer os exames, ir fazendo os exames e ir acompanhando. Né, para ver até que ponto ela podia evoluir ou não, e ter certeza também, porque as convulsões dela não eram convulsões clássicas. Eram diárias? Elas eram diárias. E quando veio o diagnóstico da convulsão, que falou, não, o que ela tem é convulsão de fato, eu já estava plantando em casa. E aí eu falei, nós vamos... E aí ele falou, entrar então... com a cannabis. Eu vou entrar com a cannabis. Ele, num primeiro momento, não acreditou, né? Ele até falou, eu confio em você pela sua formação, mas eu não sou a favor, né? E aí eu falei, tudo bem, eu vou fazer, e o senhor acompanha. Esse é aquele mesmo neuro da Unicamp ou não? Sim, era o Dr. Horaci Castilho. Tá. Ele foi muito prudente, né, dentro da ética médica, eu entendo, porque ele continuou fazendo o acompanhamento da Malu e fazendo as prescrições, tanto para indicação para CAPS, para fazer os acompanhamentos, né? Mas ele não quis pôr a mão na questão da cannabis em Perfeito. si. Então eu comecei por conta própria. Quando eu tive o segundo cultivo, que eu já tive uma quantidade melhor de plantas, né? Que até nesse primeiro momento eu até consegui uma doação de óleo. Foi uma doação de óleo muito importante para mim, porque me fez com que eu pudesse começar a entender as reações dela em relação ao uso do óleo, né? E aí na segunda extração ela realmente estava bem, aí eu simplesmente tive um encontro assim com assistente social da Defensoria Pública no meu ambiente de trabalho, e aí eu pedi para ela 5 minutos, aí eu contei para ela o que eu estava fazendo, né? E aí ela falou, você precisa de amparo judicial, você vá lá na Defensoria Pública, os riscos de você ir lá assumir são esses, você corre o risco de ser presa, você corre o risco de responder por tráfico, por maus tratos, né? São vários pontos aí, mas eu entendo que o que você está fazendo está muito bem embasado. E aí, junto nessa época, surgiu a história da Cidinha na televisão, surgiu a história da Guete, né? As duas saíram no Fantástico. E aí eu falei, pronto, eu não sou a única louca nesse mundo brigando contra o sistema por um filho, né? E aí isso também me facilitou muito, porque a hora que eu cheguei já tinha uma história pregressa, né? E aí foi na Defensoria, então, que você buscou um amparo legal para manter o cultivo. Exato. Tá. Foi muito difícil até esse primeiro contato, porque ninguém entendia o que eu estava fazendo. Né? A Defensoria Pública, você tem um atendimento inicial por atendentes, por estagiários, né? E aí eu falava... Era um caso mais complexo. Tô plantando cannabis. E eles, o que é cannabis? Né? Aí, é maconha. Não, moça, você não pode falar isso aqui. Né? Isso daí é pro criminal, e eu não. Né? E aí até a hora que eu também consegui conversar com o psicólogo da Defensoria, e aí ele entendeu o que eu fazia, eu mostrei os laudos da Luísa, as evoluções, as minhas anotações, as anotações dos profissionais, e eles abraçaram totalmente a causa, né? Que bom. Bom saber, então, a Defensoria do Estado de São Paulo, deixar o nosso abraço ao Defensor Público Geral, que também está acompanhando esse nosso movimento aqui em São Paulo, tem me auxiliado muito nessa regulamentação. Só para a gente finalizar pelo menos essa parte do diagnóstico, que é o tratamento da Malu, e assim, de forma resumida, as melhoras que foram perceptíveis na Malu, enfim, a convulsão, imagino. Sim. E com relação à alimentação também, Ângela, você teve uma mudança? Sim, tive. Me facilitou muito a educação alimentar dela, para ela aceitar a introdução de outros alimentos, né? Até ela tem hiperfoco na cultura japonesa, então eu consegui trabalhar movimentos de pinça com a mão dela, para ela aprender a comer com hashi, né? Aprender a ver os alimentos de uma outra forma, porque ela come bem comida japonesa mesmo. E introduzir a alimentação brasileira tradicional também, né? Tá. Então, a questão da alimentação, do comportamento também mudou bastante. Sono, que você já tinha falado no começo. Sono. Eu vi também que às vezes ela tinha a barriga muito inchada, né? Depois eu fui ver que era por conta de inflamação de intestino, também passou. Quantos anos está a Malu agora? 11 anos. 11 anos. Bom.
Bom, enfim, então você conseguiu o seu direito ao cultivo desde 2019. 2019. Você vê que não é assim, é pouco tempo assim para a gente pensar que quantas e quantas mães que também já passaram por situações parecidas antes disso e acabaram não conseguindo. E aí, Ângela, para a gente também falar um pouco sobre você, porque você teve recentemente um diagnóstico também no transtorno espectro autista. Sim. Quando é que você resolveu buscar isso e por que você teve a percepção que poderia também estar enquadrada? Foram algumas situações, né? Mas a principal foi porque eu tinha quebrado a minha perna, estava no hospital, tive crise de ansiedade no hospital, né? Eu tenho alergia à morfina, então também faço uso de cannabis, né? E aí um professor da Unesp, né, que trabalha com essa parte de inclusão, ele falou: Ângela, faz o seu projeto, me apresenta, né? Que eu acho que você tem uma capacidade muito grande. E eu fui ver as etapas e uma delas era para fazer a proficiência em inglês, né? O TOEFL. E aí eu fiz o TOEFL, eu tirei 8,5. E aí todo mundo ficou me perguntando, né? Você se preparou? Você fez aula de inglês? Você estudou inglês aonde? Eu falei, gente, eu nunca estudei inglês, né? E assim, aí eu comecei a perceber que eu tinha várias facilidades que para mim eram muito normais e que para a maioria das pessoas não eram. E mesmo essa brincadeira de sempre conviver com os nerds, né? O pessoal da Unicamp sempre foram os nerds, né? Eu fiz mecatrônica antes de fazer fisioterapia, então para mim isso tudo era muito comum. E aí eu fui vendo que nada disso era comum, né? Que não é algo que é fácil para todo mundo, né? Que para mim era fácil. E eu fui conversando com os psiquiatras, mesmo esse convívio do meio, né? E aí uma das psiquiatras, eu fui conversar com ela e ela falou, não, vamos fazer as análises, porque para mim você está dentro do espectro, né? E aí ela trouxe o diagnóstico do espectro autista, né, como uma pessoa de alto rendimento, e eu fui junto com outros alunos ali da Unicamp ajudar para fundar o primeiro coletivo de autistas, né, da Unicamp, que é uma universidade pública e que tinha muito nerd, né, e acho que isso até é muito legal de falar, porque esse estigma de que só existe um tipo de autista, né, e que a gente não entende o grau de complexidade do espectro ou as dificuldades do espectro, né, porque mesmo o pessoal de alto rendimento tem as suas dificuldades sociais, né? E a gente está aí incluído fazendo ciência, buscando respeito, né? Nas universidades, as melhores do Brasil. Sim, buscando muito respeito, né? E até mesmo o coletivo de autistas da Unicamp tem sido muito legal, porque a gente tem visto uma construção pela inclusão na universidade, né? Então, como fazer um vestibular inclusivo, como ter aulas inclusivas, como respeitar a individualidade de cada aluno, como estimular a potencialidade de cada aluno sem trazer um estigma negativo em relação ao espectro, né? Normalizar mesmo, né? Mudar essa cultura manicomial que a gente tem para uma cultura de inclusão. Perfeito. Bom, daí eu quero então abordar com você a questão da FACT. Queria que você pudesse contar um pouco do histórico, como é que você primeiro conheceu o trabalho das associações terapêuticas e quando é que deu a ideia de fundar a FACT. Queria que você contasse um pouco pra gente a função também, para que os nossos telespectadores possam entender melhor o que faz a FACT. Bom, essa questão do cultivo, né, de ter o cultivo, de ter buscado a Defensoria Pública, de ter buscado outras mães, outras famílias que fizessem o mesmo, me mostrou um outro universo, que era um universo que estava surgindo, que é esse movimento associativista que existe aqui no Brasil. Perfeito. Né? Só no Brasil, inclusive. Né? Já existiam associações no Nordeste, né? A Liga Canábica já existia, a Abrace ainda estava se formando. Acho que a PEP, né? Também devia ter. A PEP ainda não. Nessa época eles estavam... A Margarete já existia um grupo muito forte ali de mães com ela, né? E acho que elas estavam encaminhando de uma forma muito natural, né? Eu vi que assim, todo mundo se reunindo e debatendo, né? Só que ela lá, a Margarete estava lá no Rio de Janeiro, montando, as mães iam para a pracinha, né? Muito legal. E a Cidinha aqui em São Paulo também fazendo o mesmo com a Cultive, né? Então eu vi esses movimentos surgindo e mesmo o movimento das Mães Conhas depois também surgindo, né? Em 2018. E se fortalecendo, né? Porque eu tive o meu embate com a justiça, né? Tive a questão de ter respondido o inquérito, de ter respondido por tráfico, ter as minhas dificuldades, né? Até hoje, todo ano eu tenho julgamento de habeas corpus e já são 5 habeas corpus acumulados. O ano que vem vai ter o 6º e sei lá mais quantos. Vamos mais. Mas já binguei a cartela, não está o suficiente ainda.
E nesse desenvolvimento das associações, eu fui vendo muitas associações surgindo, né? E os próprios advogados antiproibicionistas que acompanham esse movimento, né? Principalmente o pessoal da Reforma, e as associações, elas começaram a se unir, porque são dificuldades parecidas que estão sendo enfrentadas, né? Não só essa dificuldade do acesso à medicina, da capacitação dos médicos, da desmistificação dos assuntos, né? Mas também o acesso ao óleo, o cultivo em solo nacional, que é uma coisa é eu cultivar para mim, outra coisa é cultivar para terceiros, né? E mesmo a construção de um direito coletivo. E nesse processo de construção, todas essas lideranças começaram a se unir até a hora que elas tiveram essa feliz ideia, né, de fundar uma federação. Perfeito. Né? E a federação foi muito difícil de ser construída, porque a gente, quando fala de diferentes culturas, né, de diferentes pessoas, cada um de um canto. Num estado como o nosso também. Proibição, né? Super conservador e que, além de tudo, também um estado muito extenso, né? Então, as dificuldades também de conhecimento de cada um, eu imagino que tenha sido difícil. Encaixar essas engrenagens em desobediência civil, porque todo mundo tem essa consciência, né? O início é sempre assim. É muito difícil, né? Então, o pessoal surgiu, até que num primeiro momento, a Liga Canábica, que estava à frente, né? A pessoa da Sheila. Depois, a gente assumiu... FACT, então, ela inicia com a Liga Canábica. Com a Liga Canábica. Se transforma na FACT. Sim. Tá. Né? A Liga Canábica assumiu a coordenação geral. Né? E depois a gente teve essa mudança, né? Essa alternância da onde veio o surgimento das Mães Conhas, né? Que foram junto para dar dessa continuidade que a gente já está aí há quase 1 ano e meio fazendo essa construção, né? E trazendo esse conhecimento da FACT, não só de fortalecimento para o movimento associativista, mas também de construção política, de construção social, né? De permitir criar um ambiente onde eles tenham liberdade para conversar, sem ser taxado como criminoso. A gente está aqui com um material que você trouxe também para a gente poder ter um pouco mais de noção. A FACT, ela representa as associações aqui do estado de São Paulo, correto? Não, a nível nacional. Nível nacional. Não são todas. Tá. Hoje a gente fez um levantamento assim por cima, tem uma média aí de 130 CNPJs, né, vinculados como movimento associativista de cannabis. Na FACT, a gente tem um processo para acolhimento, né, então não é só o CNPJ, tem que apresentar o estatuto, tem que ser uma associação de fato, né, constituída de fato. Então a gente lê o estatuto, faz entrevista, conversa, né? E a gente tem 50 associações hoje compondo esse coletivo. Perfeito. De todo o Brasil. Ok. E aqui no estado de São Paulo, para a gente poder trazer um pouco mais aqui para o nosso roteiro, quantas associações a conta não precisa ser tão assim assertiva, não, eu não sei mas te falar de cabeça não, viu, Caio? Porque a gente tem um número crescente de associações, né? Que nem a gente teve ontem uma reunião geral para poder fazer uma apresentação de novas associações, né? Surgiram diversas associações novas. E uma dúvida só, antes de você complementar. Todas as associações buscam também o direito do cultivo ou não necessariamente? Não necessariamente. Tá. Tem associações que estimulam o cultivo doméstico, né, que dão apoio ao paciente, tem associações que também estimulam outras formas de acesso à medicina. Fazem acolhida, né? orientação, famílias. E mesmo quando a gente pensa na questão canabinoide, ela não é restrita à planta da maconha. Né? É a planta da maconha onde a gente tem a extração do óleo, tem extração de pomadas, tem uso aspirado, a flor, né? Mas a gente também tem outras formas de você estimular o próprio organismo nosso a produzir canabinoides, a ter uma produção equilibrada de canabinoides. Existem pomadas, até mesmo nessa questão da maternidade, o estímulo ao aleitamento materno, né? Também é importante. E aí, se você tivesse que avaliar um desafio principal desse universo associativo ligado à cannabis, qual é o principal deles? É o preconceito? Sim, sem dúvida. O preconceito, a criminalização, né, acho que é o básico mesmo, né, assim, de dificuldades. Porque quando você vai levar, por exemplo, para o judiciário, ou mesmo você vai conversar com um advogado ou com a comunidade, algumas pessoas falam, mas e a lei?
Aí a gente fala, não, a lei permite que você tenha o cultivo para fins medicinais, né? Existe um decreto que diz que cabe ao Ministério da Saúde fazer a normativa para a gente ter o cultivo nacional. Não é nem a Anvisa, é o Ministério da Saúde que tinha que estar sendo acionado para fazer as normativas. E ninguém faz. E aí as pessoas buscam isso. Qual é a justificativa? Você não pode plantar porque você não tem amparo legal. Né? Só que é um tanto quanto absurdo falar que eu preferiria ter a minha filha como ela era antes, ou a perspectiva de vida que ela tinha antes, né? É muito melhor para mim eu ter essa consciência tranquila de que para algumas pessoas eu cometi um crime, mas crime maior seria deixar ela fadada, né, ao diagnóstico que ela tinha antes, a perspectiva de vida que ela tinha antes. E no movimento associativista a gente também tem isso. Na maioria são pessoas envolvidas emocionalmente com a causa. Seja porque fizeram para um filho, para a mãe, né? Por uma pessoa muito querida, ou porque chegaram junto depois também, estavam ali ajudando e continuaram. Tem homens que entraram para a causa por conta das esposas com câncer de mama. Então você tem diversas pessoas ali, cada um com uma história, mas com uma bagagem emocional muito grande e muita disposição para poder enfrentar o sistema e mudar esse processo de regulamentação de drogas. Porque aqui a gente não fala só de um acesso associativista, a gente fala de uma mudança de mentalidade em relação à guerra às drogas, né? E nesse caso é o mais explícito ainda, que a guerra às drogas não é uma guerra às drogas, é a guerra às pessoas. E são as pessoas que ficam à margem da falta de acesso a tratamento, né? Quem tem condição vai para Miami se tratar com cannabis. Quem não tem condição, morre. Né? Então, a gente não concorda com isso também. Então, quando o movimento associativista ele entra, ele busca criar uma normativa, ele busca discutir qual é a RDC que a gente entra, que forma que a gente vai enfrentar a Anvisa, que forma que a gente vai se enquadrar, como montar uma regulamentação. É algo muito sério, mas que traz essa discussão de guerra às drogas e traz tudo aquilo que envolve, desde encarceramento em massa, né? Porque somos todos marginalizados em relação a isso também, né? E também questões religiosas. A gente tem líderes religiosos que fazem uso de cannabis e que não têm o respeito aqui no Brasil, né? Religiões que não são respeitadas. O próprio movimento indígena massacrado, né? A gente também tem recebido pela federação diversas denúncias de povos indígenas que vêm trazer esse massacre por conta da planta, de um uso medicinal e sagrado da planta. Milenar, né? inclusive. Milenar. Ô, Ângela, você consegue saber, e aí já falando do óleo que é fornecido pelas associações, quantas pessoas que recebem os óleos de associação aqui no Brasil? Eu acredito que já bata numa média de 30 mil pessoas para cima, das associações da FACT. É só da FACT, né? Ainda tem Sim. algumas que estão estão fora da FACT, mas que esse número só tende a aumentar. A Abrace e a PEP não fazem parte da FACT, né? Não estão ali presentes, gigantes. E são gigantes. Sim. E elas seguem um modelo específico delas, né? Até mesmo a própria Abrace, por conta de enfrentamento judicial, entrou num princípio farmacêutico diferente da maioria das associações, né? A Abrace Paraíba e a PEP Rio de Janeiro, para quem está acompanhando. A PEP do Rio de Janeiro, também ela tem um princípio mais parecido com o das associações, né? Tá. E está aí fazendo seus enfrentamentos na justiça. Certo. Ô, Ângela, e aí a gente trazendo aqui para o nosso cenário de legislação, das dificuldades, desafios que nós temos, você acompanha o nosso processo aqui em São Paulo sobre a regulamentação da lei. Né? A Lei 17.618, ela é a lei que inclui a cannabis medicinal no SUS, para também democratizar esses medicamentos. Eu queria que você pudesse também dar o seu diagnóstico a essa legislação, se isso eventualmente tem um conflito, vamos dizer assim, com o movimento associativo, ou se é possível uma convivência harmônica com o SUS, a compra desses medicamentos, como é que isso se dá, para a gente poder jogar super aberto aqui com muita liberdade. Muita liberdade, né? Bom, Caio, assim, eu não tenho como colocar de lado o meu conhecimento, né, a minha formação, claro. Mesmo o fato de eu ter deixado a minha profissão principal de lado para poder ser uma mãe presente na vida da minha filha, mas é um conhecimento que a gente não perde, né? Conhecimento a gente nunca perde, certo. nunca ocupa espaço.
Eu entendo que são medicinas, né, são técnicas de terapia, são terapêuticas que se complementam e que são fundamentais, né, e é muito importante que as pessoas saibam. Quando eu fui fazer o cultivo doméstico, né, para minha filha, eu sabia que eu podia buscar uma planta ideal e desenvolver um tratamento único para ela. Entender como funcionava o corpo dela, fazer um teste genético para canabinoides, desenvolver uma planta específica para ela e ter um tratamento que eu teria o melhor tratamento do mundo para ela, né? Até deixo aqui o meu agradecimento para o Dr. Vinícius, que hoje tá aqui chefe no Sírio-Libanês. Parceiraço também aqui do nosso trabalho aqui na frente parlamentar, da lei. Guerreiro ele, exatamente. Estava ali junto comigo. Vinícius. Foi meu parceiro de crime, né? Ele é meu parceiro mesmo, e eu tenho muito, muito orgulho de ter ele como médico da minha família há tantos anos, desde a época que ele estava no CAPS, né? E ele também tem essa ideologia de que a gente pode desenvolver um tratamento específico, né? E único. Mas eu também tenho consciência de que você tem situações, como por exemplo na questão de Dravet, que você precisa de uma medicação mais específica, ou de crianças e adultos também, né, que estão muito em ambiente hospitalar e dentro de uma UTI, dentro de um centro cirúrgico também, né, você não tem como fazer o uso de um óleo artesanal. Você tem que estar dentro de uma normativa, você tem que ter um padrão de qualidade que entre dentro de uma UTI. E isso é um padrão muito elevado, muito sério, né, e que precisa ser respeitado. As pessoas precisam entender isso. E aí, o único caminho que a gente tem hoje é um caminho, seja por uma lei, como a lei da sua autoria, né? Seja pela indústria farmacêutica. Então, são tratamentos que eles se complementam para situações diferentes, são situações muito diferentes, né? Então, aí eu acredito que até no futuro a gente vai ter um acesso dentro de um ambiente hospitalar de você ter um trauma crânioencefálico, né? A pessoa teve um acidente de moto aqui na Marginal, chegou no pronto-socorro, vai ter um médico lá, especialista em canabinoides, com conhecimento para poder fazer um uso precoce da terapêutica da cannabis, né? E isso você já tem pesquisas no mundo inteiro apontando esse caminho, apontando como um tratamento de sucesso para trauma crânioencefálico, por exemplo, né? Mas falta essa regulamentação, falta esse entendimento de que não se compete, mas que são terapias diferentes. A pessoa escolhe se ela quer fazer um fitoterápico, uma homeopatia ou um alopático, né? E essa escolha, ela tem que poder ser dada tanto para o médico quanto para o paciente. E isso só acontece com regulamentação. Enquanto a cannabis não for vista como uma planta terapêutica, né, como uma medicina que pode ser cultivada no quintal, que pode fazer parte até mesmo de uma cultura caipira, que é uma coisa que a gente defende muito nas Mães Conhas, né, a gente vai continuar criminalizando tratamentos e deixando pessoas fora de uma possibilidade de saúde muito mais saudável e eficaz do que você fazer um uso de alopático, né? Perfeito. O que eu considero, na verdade, uma grande, vamos dizer, sacada da legislação estadual é, primeiro, a gente percebe que no Congresso Nacional os projetos ligados a essa temática, eles têm muito mais resistência. Primeiro, pela força que existe ainda ultraconservadora de algumas bancadas. E além disso, claro, nos estados a gente tem um número menor de parlamentares, portanto isso acaba que facilita um pouco, eventualmente, a tramitação de projetos nesse sentido, e não deixa de ser, Ângela, uma forma da gente poder pressionar também, porque na medida em que todos os estados, nós estamos hoje com 22 legislações idênticas à nossa aqui de São Paulo, que ou estão tramitando, ou foi sancionada, ou o governador vetou, as assembleias algumas estão derrubando. Então, o Congresso Nacional, de alguma forma, está olhando os estados se movimentar e está falando, pô, e a gente aqui vai ficar esperando? Então, de alguma forma, acho que a lei que a gente conseguiu produzir aqui tem movimentado esse mundo legislativo que é tão importante para poder garantir, seja o autocultivo, que eu particularmente também defendo, mas que eu reconheço que é uma legislação que eu não poderia fazer aqui por São Paulo, porque eu não, assim, essa é uma competência exclusiva do Congresso Nacional, mas não deixa de ser uma forma também da gente poder pressionar a pauta de cannabis medicinal lá no Congresso Nacional. Não sei se você tem uma percepção parecida com essa. Eu tenho. Até a gente fez uma fala anterior, né, numa live, eu acho que assim, é uma lei de vanguarda.
né? Muito importante. E acho que até mostra, né, quando você tem um político interessado, como você ficou interessado no assunto, como você consegue, num tempo recorde, rápido, né, até para uma lei nova, sim, você conseguir fazer essa aprovação. E a questão do alcance, ela é muito grande, né? Aí, até mesmo fazendo esse paralelo de novo com a questão da guerra às drogas, né? É muito difícil você querer levar a maconha medicinal para diversos ambientes conservadores, passando por profissionais conservadores também. Agora, quando você tem uma lei e você fala, olha, tem maconha na farmácia, tem maconha no SUS, né? E as pessoas começam a mudar o olhar, sim, já facilita muito, e facilita muito para todo mundo e garante vida. Você vai ganhando muitas opinião pessoas. Pública aos poucos. Eu sei, e claro, a nossa vontade, e acho que nisso a gente tem uma sinergia de ideias, a gente gostaria que as coisas andassem muito mais rápido, né? Para mim, por exemplo, os 3 anos e meio que demorou para conseguir aprovar a lei aqui na Assembleia de São Paulo, foram longos anos. Agora, eu estou em fase de regulamentação dessa lei, né? Inclusive, a gente aproveita para poder cobrar o governo que possa publicar a primeira fase, ainda que seja bem restritiva, com as síndromes raras que você já trouxe aqui, Dravet, Lennox-Gastaut, esclerose, mas ainda assim, é um começo, é um processo. Não deixa de ser uma lei de vanguarda, uma lei que inspirou outras a seguirem. Além disso, a gente está num processo de financiamento de projetos aqui, que você também tem participado disso. A gente montou aqui uma frente parlamentar junto com o deputado Suplicy para financiar projetos para associações, universidades, prefeituras eventualmente também sobre o assunto. Então, a ideia principal é ocupar essa temática, mostrando que assim, o Estado não pode deixar que outras mães sofram o que você sofreu lá para poder cultivar. E se o Estado, Ângela, na minha percepção, né, não colocar as mãos, as mães vão atrás, como sim, você fez e como outras tantas vão fazer. Então, acho que é uma obrigação do poder público de poder permitir que ou as mães possam, e quem tiver capacidade que você teve de poder produzir o óleo, ou se não, de poder entregar, fornecer um medicamento de qualidade para tratar os seus filhos queridos, seus pais, muitas vezes, que agora a gente está em um processo de idosos também, muitos idosos que já fazem uso dos medicamentos. Então, é uma obrigação do Estado. E aí eu penso que São Paulo, por tudo que é, pela força que é, pela pujança que tem, pelas universidades que nós temos aqui. Você é filha aí da Unicamp. Da Unesp também. Da Unesp também, então sabe muito bem da força das universidades paulistas. A gente tem esse dever com o Brasil de poder orientar o nosso país. Sim, até eu vou mostrar aqui, né? Claro. Não sei se dá para ver aqui. Dá, né? Acho que dá. E nós vamos depois deixar também na... Legal. Tá dando sim, estão me dizendo que tá dando para ver. Boa. Porque aqui a gente tem... Essas são as associações que são federadas, né? Eu até parei aqui para... São 12 associações aqui no estado de São Paulo hoje, viu? Mas assim, a pior violência que a gente sofre é a violência do Estado. E o que mais tem é essa violência por omissão, né? Omissão, negligência, em todos os âmbitos, né? Preconceito, né? Também. E essa falta de regulamentação, ela também traz um peso muito grande para as famílias. E eu acho que assim, toda família quando chega no fundo do poço, ou ela faz ou ela faz. Então fica uma lição. A cidadania depende de cada um. Não é uma coisa que vem muito assim de coletivo. A gente trabalha com coletivo, mas o coletivo só existe porque os indivíduos se mobilizam, né? Então, eu deixo muito essa lição para as pessoas. Você precisa de tratamento com cannabis? Preciso. Tem interesse? Tem interesse. Tem médico? Não tem médico. Tem acesso a óleo? Não tem acesso ao óleo. Nem sempre o primeiro óleo que você vai usar vai dar certo. Perfeito. Existe ajuste de dose, né? Existe esse ajuste de canabinoides. Os canabinoides que a Anvisa autoriza são muito poucos. São muito poucos. Mesmo para você fazer um projeto de lei, tem que ser dentro do que a Anvisa permite. Dentro da regra, exato. Né? E o que a gente precisa, a Anvisa não permite. Então, o único caminho que tem é esse caminho. Ou você cultiva, encara a justiça, e hoje está muito mais fácil do que quando eu comecei, né? Que às vezes as pessoas falam, mas eu vou lá, vou enfrentar. Enfrenta. Vai ficar uma anotação, né? Vai ficar anotações na delegacia, fica anotações em todos os lugares, mas você tem a garantia da sua saúde.
né? E mesmo quando a gente fala é pouco tempo, mas para quem está lutando pela vida é muito tempo. Muito tempo. Cada dia... É muito tempo. E mesmo hoje eu recebi uma mãe que também é presidente de uma dessas associações aqui, né? Que é da Tijucana, que é uma associação do Rio? Relativamente nova. Não, daqui de Minas. Daqui de Minas. E ela também foi denunciada. Né? Ela foi denunciada recente e foi denunciada por essa questão de crime de apologia, por ela estar incentivando outras mães a buscarem o tratamento para os seus filhos, né? Então, a pessoa que denunciou entende como se ela estivesse fazendo tráfico, por ela estar estimulando as pessoas a terem acesso ao óleo de alguma forma, né? E também fornecendo conhecimento. A gente tem várias pessoas aqui de movimentos associativistas que também respondem criminalmente, seja por estar traficando informação, né? Porque é crime de apologia. Quando a gente fala de medicina, para mim é tráfico de informações. Então, você está ensinando as pessoas. Eu estimulo as pessoas a plantarem maconha. Eu falo para as pessoas abertamente: vem, vá, não tenho dinheiro para pagar advogado, existe a defensoria pública, né? O problema não é você cultivar ou você ter acesso na sua casa a uma medicina ou você estar à frente de uma associação que não cultiva. É você não buscar amparo da lei. Porque quando você busca o amparo da lei, mesmo que venha uma negativa, você demonstra sua boa vontade, você demonstra sua boa fé e você coloca as claras junto da sociedade que você está fazendo o seu melhor em todas as formas, seja com a sementinha na terra, seja judicialmente perante a sociedade. Certo. Ângela, para a gente poder encerrar, eu sempre concluo com a mesma pergunta, e aí também eu quero ouvir de você. Se você pensar daqui 5 anos para frente, qual que é a sua expectativa que essa temática tenha avançado aqui no Brasil? Como é que você imagina que a gente vai estar daqui 5 anos com relação à cannabis medicinal? Fazer uma fala bem Maria Alice, né? Que eu não vejo, eu acho que a realidade ela é um pouco cruel, né? Mas eu tenho muita esperança de que esse assunto seja incluído nas universidades, de fato, como matéria, né? Que os profissionais todos de saúde sejam respeitados nas suas profissões na hora de fazer as prescrições, né? Porque é algo que a gente tem restringido muito a discussão aos médicos, né? Levando em consideração o ato médico, mas cada profissão tem o seu ganho dentro da medicina canabinoide, né? Dentro da terapêutica da maconha. E outras profissões também, tem a indústria do cânhamo, que a gente fala muito, né? De você falar, eu posso usar roupa. Ontem eu estava discutindo com uma amiga que eu sei que o filho dela tem cosméticos, o filho dela tem alergia a plástico e o bebê não consegue chupar chupeta. Eu falei para ela, podia ter já uma chupeta de cânhamo. Podia ter uma chupeta de cânhamo, né? A gente tem potinhos de cânhamo, tem tantos produtos, né? Tem tijolos também. Então, eu acredito que a gente pode ter uma revolução na economia, né? E trabalhar a justiça social com a cannabis. E esse conhecimento, ele precisa ser difundido na sociedade, né? Seja na favela do Paraisópolis, no Capão, seja em todos os lugares, mesmo dentro dos quilombos também, né? Então, a gente busca a justiça social para trazer essa transformação na economia, que não pode ser algo que seja restrito só à indústria farmacêutica, né? Essa luta pela cannabis aqui no Brasil, ela começa pelas mães que vivem tragédias sociais quando vem o diagnóstico dos filhos, e muitas passam a depender de BPC, largam profissões, largam carreiras para poder cuidar dos filhos, né? E sem nenhum amparo buscam esse acesso a uma medicina, mesmo sendo criminalizadas, né? Acho que isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de fazer os projetos de lei, porque a lei ela tem que partir, são leis que partem do povo para o povo. Isso né? aí. E isso eu tenho muita expectativa. Eu acredito que as pessoas vão ter um olhar para a cannabis como vem o alecrim, né? E quem sabe até ter um resgate de cultura, né? De medicina de casa, ter uma cultura mais tranquila, né? E mais pacífica também. Certo. Ângela, só agradecer mesmo pela sua gentileza. Se quiser deixar aqui o Instagram da FACT, da Mães Conhas também, e aí o seu pessoal, para quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, do trabalho das duas associações, acho que é importante também. Você tem aqui? Tenho. O da FACT é FACT Brasil. FACT Brasil. Né? Arroba FACT Brasil. Tem o site também, factbrasil.org.br. O das Mães Conhas também é Mães Conhas do Brasil, né? No
Instagram, que acho que é o principal canal que a gente tem e de comunicação, pessoal? Né? O meu perfil pessoal eu mantenho fechado, porque eu sou bem polêmica, mas principalmente quando são mães, quando são pessoas que buscam ter esse conhecimento para poder ter essa medicina em casa, né? Eu costumo permitir também. É Ângela, _ Aboim, ABOIN, né? E fica aí essa dica. Ângela, seja sempre muito bem-vinda aqui na Assembleia. É um prazer poder receber você, compartilhando conhecimento, uma história também incrível de luta, mas que inspira muitas pessoas e que tem instruído as pessoas a buscarem os seus direitos. Parabéns, as nossas portas estão sempre abertas aqui. Obrigada. Espero poder estar com você ao longo dessa caminhada, que com certeza vai ser de muitas conquistas, alguns desafios pela frente, mas nós vamos estar juntos nessa aqui. Parabéns pela tua luta. Eu que agradeço. Agradeço vocês também que acompanharam com a gente aqui mais um episódio do podcast Pode Chegar, direto da Assembleia Legislativa, tratando dos principais assuntos que envolvem o Legislativo, o Estado de São Paulo e o Brasil também. Até a próxima.